Olá, meu nome é Henrique e este vídeo é o trabalho de educação física do I3. Nele, iremos abordar cuidados que devem ser tomados no quesito do coronavírus e como ele funciona. Além disso, daremos dicas de como se manter saudável física e mentalmente. Espero que goste. E aí galera, tudo certo? Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o novo coronavírus, o Covid-19. Eu posso falar novo porque ele já assolou a humanidade há um tempinho atrás, mas não foi tão grave quanto é hoje em dia o Covid-19, que é esse que é mais novo, é mais forte e ataca mais os seres humanos e não tanto os animais, né? Bom, esse nosso coronavírus, ele tem uma descendência bem maior do SARS-CoV-2. Esse é um outro coronavírus que é bem próximo a ele, mas antes disso, muito antes, já existia um outro tipo de coronavírus, mas que não era tão forte assim, que no caso foi em 1937, a primeira vez onde esse vírus novo deu as caras, né? Mas não foi dado bola porque basicamente era um vírus, ele pegou algumas pessoas, aí as pessoas já se curaram e não tem. Foi em 1965 que o vírus foi descrito com esse nome, coronavírus, porque daí já tinha os microscópios, essas coisas, tudo, etc. Então já poderia ver a forma do vírus. E por isso o nome, coroavírus. Esse vírus aí, ele começou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E dali também vem o nome Covid-19, é por causa que ele começou em 2019. E é basicamente isso, agora fique com os outros tópicos. Como o Covid-19 se espalha? As pessoas podem contrair o Covid-19 de outras que já têm o vírus. A principal forma dele se espalhar é por gotículas no nariz e boca, que são expelidas quando espirramos, tossimos ou falamos. Essas gotículas são relativamente pesadas e não viajam muito no ar. Ao respirar gotículas de pessoas infectadas, podemos contrair o Covid-19. Por isso, é importante mantermos a distância de 1 metro de pessoa para pessoa. Essas gotículas também podem pousar sobre superfícies, como maçanetas, mesas e corrimões. Ao tocar essas superfícies e depois os olhos, nariz ou boca, também podemos contrair o Covid-19. Por isso, é importante lavarmos as mãos com água, sabão ou álcool gel. A Organização Mundial de Saúde continua nas pesquisas para descobrir novas formas que o Covid-19 se espalha. Os principais sintomas do Covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal e corrimento nasal, dor de garganta, diarreia. A intensidade dos sintomas aumenta gradualmente e 80% das pessoas que contraem um vírus se recuperam sem tratamento especial. 1 a cada 6 pacientes que contraem o Covid-19 ficam gravemente doentes e desenvolvem dificuldade de respirar. Pessoas idosas e com problemas médicos subjacentes, como pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver casos mais graves da Covid-19. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a prevenção contra o coronavírus. Saia somente se necessário. Lave as mãos frequentemente, porque isso faz com que o vírus que esteja na sua mão morra. Mantenha o distanciamento social de pelo menos 1 metro, porque quando alguém tosse ou espirra, pulveriza gotículas do nariz ou da boca, que podem conter o vírus. Evite tocar olhos, nariz e boca, porque é por aí que o vírus pode entrar. Pratique a higiene respiratória, usando lenço ou braço quando tossir ou espirrar. Durante a pandemia, para manter uma saúde boa, beba no mínimo 2 litros por dia de água, ou mais. Bebendo água também pode ajudar a evitar a enxaqueca, dor de cabeça, entre outros. Uma maçã possui vitamina C e te ajuda a se prevenir contra o câncer. Uma maçã por dia te mantém longe do hospital. Fazer coisas criativas em seu tempo livre pode fazer a sua mente mais saudável e aliviar o estresse do dia a dia. A leitura é um meio de descanso físico e mental. Ela nos traz algo a mais para podermos fazer nessa quarentena. Podemos ler livros de todos os gêneros, como também ler revistas de notícias e comunicações. Bom, uma das maneiras de mantermos a nossa saúde durante essa pandemia é a prática de exercícios físicos. Mas vale ressaltar que se praticarmos em excesso ou de maneira errada, pode fazer o efeito contrário e prejudicando o nosso sistema imunológico.
Por mais que as atividades escolares continuem acontecendo de forma online, para muitos estudantes, durante a quarentena, é importante sempre ter um momento para relaxar e descontrair. Por isso, vamos dar algumas ideias de passatempos para que você possa fazer em casa. Você pode maratonar séries e assistir filmes que você sempre quis, ou então relembrar os clássicos, aqueles que você já assistiu várias vezes, mas nunca se cansa. Você pode parar para dar uma organizada em algum canto da casa e fazer aquela limpa. E aproveita também para separar algumas coisas de doação. Você também pode dar uma atenção extra para os seus bichinhos, se você tiver. Você pode desenhar, pintar, praticar suas habilidades artísticas e sua criatividade. Olá, eu sou o João Pedro Bove e vou falar de alguns dados sobre a mudança de rotina das pessoas durante a quarentena. Os dados foram repetidos de um documento no qual foram colocadas respostas de uma atividade anterior sobre o período pandêmico. A principal resposta analisada foi a pergunta 1, que aborda justamente esse assunto. O total de respostas analisadas foi de 39, então teve 39 participantes, começando das respostas mais presentes para as respostas menos presentes. 39 pessoas mencionaram que não saem de casa. 13 mencionaram que a vida social delas mudou, ou seja, o nível de integração dela com pessoas específicas mudaram, parentes, amigos virtuais, etc. 13 disseram que o sono delas mudou, podendo significar tanto um aumento de horas dormidas ou uma diminuição por causa de aspectos diversos, ansiedade, etc. 13 manifestaram que a sua rotina de exercícios mudou, significando que elas podem ter parado de fazer exercícios por causa do isolamento, ou que elas podem ter mudado a sua rotina para encaixar no espaço. 10 enunciaram que têm tido mais tempo livre para jogos, filmes e leituras. 8 expressaram que o tempo para responsabilidades delas mudou. Isso quer dizer que algumas pessoas diminuíram o tempo dedicado às atividades escolares por causa da procrastinação ou também por causa de ter mais responsabilidades agora que está preso em casa. Ajudar os pais a lavar a roupa, fazer comida, cuidar dos irmãos, irmãs, etc. 5 mencionaram que o nível de procrastinação aumentou. 3 disseram que o nível de ansiedade aumentou. E 4 disseram que a rotina se acalmou por um tempo. Nesse período de pandemia e isolamento social, é muito importante que saibamos nos distrair para não desenvolver ansiedade, depressão ou quaisquer problemas mentais. E um método para se distrair é a leitura. Então, pensando nisso, nós compilamos alguns livros para indicar para vocês, para ler durante o isolamento social. O primeiro livro que eu vou falar é o Diário de Anne Frank, que é bem conhecido, a Anne é bem conhecida pelo diário que ela escreveu. E pra quem não conhece a Anne, ela foi uma menina judia que viveu durante o Holocausto. E ela escreveu esse diário enquanto ela estava escondida em um sótão de Amsterdã, de uma casa em Amsterdã, pra escapar do Holocausto. Ela escreveu dos 13 anos até os 15 e aos 15 anos ela foi levada pelos nazistas ao campo de concentração. Ela e a sua família. Nesse livro, ela fala das angústias, medos, inseguranças, dos sentimentos dela. E em forma de diário, ela trata o diário como se fosse um amigo mesmo, ela deu um nome pro diário. Ele é bem interessante e assim como a Anne estava presa, então a gente pode até se ver um pouco nela, talvez, algumas coisas que ela fala. Óbvio que as circunstâncias são bem diferentes, mas é um livro que eu considero muito. Ele foi um dos livros que mudou o meu pensamento e eu gosto muito, muito dele mesmo. E eu acho que é bem interessante as pessoas lerem esse livro, principalmente para não esquecer da história do mundo como um todo e que muita gente já se foi e as coisas não eram do jeito que elas são hoje. Muita gente morreu para isso. Outro livro que eu acho importante e que, principalmente nesse momento, ele é bem gostosinho de ler, porque ele tem ilustrações, é o livro Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Ele foi escrito por mulheres e ilustrado por mulheres. Eu gosto muito dele porque ele tem ilustrações de diversas mulheres. Ele conta a história de
mulheres que fizeram parte da história do Brasil e que muitas vezes foram silenciadas. Algumas são silenciadas até hoje, muita gente não conhece, mas fizeram parte da história do Brasil, realmente fizeram mudança no Brasil. E ele, como eu já disse, ele foi escrito e ilustrado por mulheres e fala de mulheres que lutaram bastante. Nesse livro a gente pode ver o protagonismo de mulheres na luta, ciência, arte, trabalho. Então, eu acho ele muito importante. Eu gosto bastante dele, ele tem uma linguagem bem legal e é um dos meus livros favoritos também. Fala, turma, a gente vai falar sobre jogos para ser jogado na quarentena. Já vamos começar falando de jogos de PC. Na categoria de jogos de PC a gente tem jogos de ritmo. Eles são uma boa pedida para alguém que quer treinar coordenação motora, quer treinar coordenação visiomotora, quer reconhecer padrões, coordenação motora treinar reflexos, né? E a gente vai falar sobre 2 jogos, Osso e Guitar Hero. Guitar Hero foi uma franquia descontinuada, porém que tu pode jogar um projeto fan-made. E no Clone Hero, tu literalmente tem aquela guitarra do Guitar Hero e tu joga Guitar Hero. Tipo, é como se fosse Guitar Hero com ending atualizado, tudo bonitinho. E tu pode adicionar qualquer música que tu quiser. Tu vai literalmente tocar qualquer música que tu quiser naquela guitarra dos botõezinhos. Já no Osso, tu vai literalmente, tipo, a biblioteca do Osso é música eletrônica, música de anime, músicas orientais em geral, e é isso. Na categoria de MOBA, a gente tem o League of Legends e o Dota sendo os principais, tipo, os carro-chefe desse gênero de jogo. No LoL, tu vai basicamente, tipo, sei lá, só se tu quiser jogar com outros 4 amigos, porque jogar sozinho é realmente estressante, falo por experiência própria. E tu basicamente vai, tipo, MOBA é o quê? 5 jogadores contra 5 jogadores, um tentando destruir a base do outro e é isso. Os 2 jogos é basicamente esse objetivo, só que no LoL tu vai testar, tipo, muito mais a tua mecânica no teclado, tipo, apertar os botões rápido na ordem certa, na hora certa. Passando agora para a categoria de FPS, a gente vai ter CS. CS é uma série de jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa, multiplayer, no qual os times terroristas lutam contra os times terroristas, bem padrãozinho. É um jogo bem simples, que tu basicamente, assim, mirar, tirar, acabou. Se tu souber fazer isso, tu é bom de CS, tu vai jogar com seus amigos, vai se divertir pra caramba. Passando agora pra MMORPG, a gente tem Path of Exile. Path of Exile é um MMORPG bastante difícil. A gente recomenda tu jogar Path of Exile se tu quer ficar bom no jogo. Porque se tu for jogar só, tipo, na quarentena e parar, tu não vai desfrutar quase nada. Porque é um jogo longo, tu tem que ficar um tempo assim investindo no jogo. Porém, ele é um jogo, tipo, mesmo que tu perca, mesmo que tu comece apanhando demais, tu vai querer, tipo, é um jogo que te prende, e é bom. E RTS a gente vai ter Plague Inc. e BioInc. Os dois são jogos de criar doenças, porém, Plague Inc. tu cria uma doença pra matar a humanidade, e o BioInc tu cria uma doença pra matar um indivíduo. A diferença é que o BioInc, tu vai conhecer muito mais a anatomia do ser humano. Isso é um conhecimento geral bom, até para que a gente está tendo biologia humana. E o Plague Inc. ele é bem curioso porque ele foi de tão realista que é, tipo, a transmissão, o quesito tipo de contaminação dele, assim, a RNG que faz a contaminação, ela é tão boa que foi usada para, tipo, estudos com o Covid-19. Então, tipo, o jogo é bom. E dá pra jogar tranquilo, os jogos são muito legaisinhos, dá pra fazer uma diversão, assim, massa por um dia. E é com eles que a gente fecha esse vídeo. Muito obrigado a todos que tenham assistido, é nóis!